Olá! Se você quiser saber sobre artrodese de coluna, fique comigo. Olá! Eu sou o Dr. Vitor Rosseto Barbosa, neurocirurgião funcional. E hoje eu vou falar sobre artrodese de coluna. Muita gente conhece isso como pino na coluna, como fixação de coluna, e sempre aparece essa pergunta aqui. Mas doutor, eu tenho que colocar pino na coluna? Tenho que operar a coluna? Coloco ou não coloco o pino? Tenho ou não que fixar a coluna? Aí, essa dúvida vai minando a confiança do paciente na técnica. Como muitas das respostas depende de cada caso. E tem um agravante ainda. Depende da escola que o médico segue. Como assim? O que nós temos? Nós temos duas principais escolas nessa parte de artrodese de coluna. Uma delas vai ser a escola americana, que dá preferência pelo uso do parafuso, do pino, da artrodese na coluna. E tem uma outra escola, que é a escola europeia, que dá uma preferência por não utilizar. Vai utilizar em casos excepcionais. Eu vou dividir aqui cirurgia para trauma e para não trauma. Um trauma de coluna, já as indicações são muito maiores. Então hoje eu vou falar sobre a cirurgia degenerativa, que a gente fala. Um paciente que está tendo um problema de coluna, um estreitamento que está pressionando um nervo, e aí a gente vai discutir se vai ou não para essa parte da artrodese. O que nós temos de indicações principais de cirurgia de coluna? Então, uma hernia de disco é uma doença degenerativa. Esse núcleo que tem entre duas vértebras, essa espuminha, ela pode sair e pressionar o nervo. Normalmente o tratamento preconizado é não por pino, a não ser que tenha um sinal clássico de instabilidade. Temos outra possibilidade que chama estenose de coluna, que é o estreitamento do canal por onde passam todos os nervinhos que vão para a perna ali, o estreitamento da coluna lombar. Esse caso é o que dá mais discussão. Será que vamos colocar ou não o pino? E o que nós temos? Uma grande discussão entre essas duas escolas. Na escola americana, ela acha que se tiver uma estenose, é recomendado já fazer uma descompressão ampla e colocar o pino para não ter risco de escorregamento futuro das vértebras, enquanto a escola europeia fala que só se tiver um escorregamento que chama instável, que ele fica indo para frente e para trás quando o paciente mexe a coluna. Nesses escorregamentos instáveis, estaria indicado o uso do parafuso para fixar. Senão, vai ficar só na descompressão, uma cirurgia minimamente invasiva, faz a descompressão, menos agressão, mais rápida recuperação. Esse artigo, que foi feito pelos suecos, ele mostrou muito bem isso, ele foi um divisor de águas, que ele foi seguindo esses pacientes que não colocaram parafuso e comparou os pacientes colocando parafuso e não colocando parafuso, e foi seguindo ao longo do tempo. E a taxa de complicação foi pequena, e que recomendaria não fazer uma cirurgia tão agressiva. Já os americanos contestam pelo outro lado. Eles falam, olha só, 5% dos pacientes precisaram ser reoperados e tiveram que ir para o parafuso. Então, vale a pena colocar o parafuso em todo mundo para evitar esses 5%. É questão de pensamento. São regiões diferentes do mundo em que existe uma preocupação muito grande com processos nos Estados Unidos, enquanto na Europa é uma linhagem mais de confiança. Então, são questões de pensamento. E o que seria essa estabilidade? Que vai todo mundo concordar que tem que ter o parafuso. Existe um raio-x chamado raio-x dinâmico, que é o paciente indo para frente, indo para trás e ficando neutro. E a gente vê a vértebra se ela escorrega ou não mais que 2 milímetros. Esse vai ser um ponto de acordo entre todos, que nesses casos de instabilidade, o uso da fixação
é bom, porque a gente vai fazer uma cirurgia de descompressão, vai soltar um pedaço da coluna, vai ficar mais instável ainda. E outro caso é o caso de deformidades. O paciente vai apresentando deformidades, perde a altura daquela espuminha da vértebra, que é o disco. A fixação é interessante para corrigir deformidades e para aumentar. Nesse caso, vai ter mais consenso entre todo mundo. O que nós temos que concluir, então, é o uso de artrodese ou pinos, parafusos na coluna, ele é individualizado e tem um pouco de diferença entre as escolas seguidas pelo médico. Alguns pontos são de consenso. Os instáveis clássicos vão ser de consenso. Mas outros podem ser discutidos caso a caso. Cabe aí discutir com o profissional que segue para ver a melhor recomendação. Se você gostou desse vídeo, curta. Se alguém tiver interessado nesse assunto, compartilhe. Pode ser que isso tire algumas dúvidas. Obrigado.